vocês sabem que a nossa espiritualidade, ela é um resultado da nossa fé. E hoje eu quero ver dois tipos diferentes de fé. Abra suas Bíblias aí no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Lucas 10, 38 em diante. E, irmãos, a nossa fé é o que dita que tipo de relacionamento que nós teremos com Jesus. É minha fé que define esse tipo de relacionamento, ok? Diga assim comigo, a minha fé determina meu tipo de relacionamento com Deus. Isso para tirar o engano da nossa cabeça, porque às vezes a gente diz, eu tenho fé, mas não tenho nenhum relacionamento com Deus. Não estou lendo a palavra, não estou orando, mas eu tenho fé. Impossível, porque a tua fé dita o teu tipo de relacionamento com Deus. Sem relacionamento, sem fé. Vocês entenderam isso? Muitas vezes o inimigo nos engana, e nós pensamos, não, eu tenho fé, eu estou assim com bastante fé, eu estou crendo, mas às vezes não é uma fé genuína, é uma esperança. Esperança é muito menos abaixo de fé. Fé é mais do que esperança. Fé é certeza. E toda a certeza que nós podemos ter, ela tem que vir do relacionamento com Deus. Então aí tem dois tipos de fé que nós vamos olhar hoje, ok? E vamos estudá-los. Diz assim, caminhando Jesus com os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus. Não está escrito que ela recebeu Jesus em casa. Está escrito que ela ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. A decisão de receber foi de Marta. Maria tomou uma outra decisão de ficar sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Vamos para frente? Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Recebeu Jesus em casa. Gente, tem que hospedar direito. Tem que fazer comida, tem que preparar as coisas. E ali estava Marta. Então, a Marta tinha fé. E ela estava lá, ocupada com muitos serviços. Então, ela começa a pensar assim, caramba, só eu estou trabalhando. E ela vai a Jesus, aonde Maria está sentada aos pés dela, e ela fala uma coisa. Veja o que ela diz. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda. Senhor, manda essa garota me ajudar. Possivelmente Marta era mais velha, possivelmente era uma líder na sua casa, tomava as decisões, tomou a decisão de hospedar Jesus. Mas agora Maria fica numa boa, sentada aos pés de Jesus, ouvindo, e Marta estava por lá fazendo as coisas. Então ela vem a Jesus e diz, Senhor, fala para minha irmã vir me ajudar. Em outras palavras, ela não pensou isso, e ela não quis dizer isso, mas em outras palavras, deixa Jesus aí e vem me ajudar. Deixa Jesus quieto aí, ele está sentado, está na casa, nós estamos aí trabalhando para ele, estamos fazendo para ele as coisas, talvez estavam fazendo comida para ele até, para hospedar bem. Queremos hospedar da melhor maneira possível, porque ele não é qualquer pessoa. Amém? Ok, vamos para frente? Respondendo Jesus. Jesus dá uma resposta para quem? Para Marta. Respondendo Jesus disse, leia comigo junto, isso. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Diga comigo, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Então veja, preocupada e inquieta com muitas coisas. Mas tinha fé? Claro que sim. Recebeu Jesus, foi ela que tomou a iniciativa, estava tratando de fazer as coisas direito para hospedar Jesus. E aí ela disse, manda Maria vir. E aí Jesus disse, Marta, você está preocupada, está ansiosa, está inquieta com muitas coisas. Versículo 42. Todavia, vamos juntos, gente. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria
escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que é que você está entendendo enquanto você lê esse texto? Que estamos vendo dois tipos de relacionamentos com Jesus. O tipo de relacionamento com Marta e o tipo de relacionamento com Maria. Então, esses dois tipos de relacionamentos, eles acontecem por causa de dois tipos de fé. Porque a tua fé é o que dita o tipo de relacionamento que você tem com Jesus. Diga comigo, a minha fé é o que dita o tipo de relacionamento que eu vou ter com Jesus. Então aí estão dois tipos de fé diferentes. Porque tem dois tipos de relacionamentos. E sabe, Jesus agora dá um conselho para Marta, ou dá uma palavra para Marta, e diz: Marta, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa boa parte não lhe será tirada. Marta, desculpe, se você quiser sentar aqui aos meus pés, você pode sentar também. Mas se você quiser continuar agitada, preocupada, fazendo muitas coisas, você pode fazer isso. Mas eu não posso tirar a escolha da Maria. Então aí nós estamos vendo duas escolhas. Nós estamos vendo dois tipos de escolhas, como se relacionar com Jesus. O primeiro tipo de escolha, o tipo da Marta, é se relacionar com Jesus, servindo a Jesus. Pergunta, está errado? Claro que não. O tipo de relacionamento de Maria foi sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Está errado? Não. Agora, sabe o que Jesus está querendo dizer para Marta? Que existem prioridades que a nossa fé tem que tomar em conta. Existem prioridades. Talvez a Marta queria fazer o melhor de si, era uma fé, era bem intencionada, mas ela errou nas prioridades. Porque quando você recebe Jesus em sua casa, qual tem que ser a sua prioridade? Limpeza da casa, fazer a comida ou a pessoa de Jesus? O que levou Marta a fazer a ação que ela estava fazendo era a sua inquietação e a sua... Eu já li esse texto tantas vezes, mas quando eu estava meditando essa semana e lendo a palavra de Deus e orando, Deus começou a me falar nesse texto coisas que eu não tinha visto ainda. Essas coisas que eu estou compartilhando com você. Que a nossa fé, ela gera algum tipo de relacionamento. E que há dois tipos de relacionamento. Relacionamentos que nós estabelecemos com Jesus, mas que o que está movendo o relacionamento são as nossas preocupações e inquietações. E há outro tipo de relacionamento, que quando o que está movendo a nossa fé está movendo esse tipo de relacionamento, é receber de Jesus, é ouvir a sua palavra, é aproveitar enquanto Ele está lá, é dirigir toda a atenção para a pessoa dele e não para as coisas que queremos fazer para Ele. Então, nenhuma dessas coisas está errada, mas existe o quê? Prioridades. Então são os tipos de prioridades que nós lançamos que determinam o tipo de fé que nós temos. São os tipos de prioridades que nos geram a uma ação que produzem o tipo de fé que nós temos. Aí estão dois tipos de fé. E Jesus fez uma avaliação desses dois tipos de fé. Não é que ele disse que o que Marta estava fazendo era errado. Tem alguma coisa aí dizendo que está errado? Nenhuma. Mas ele disse que a motivação do que ela estava fazendo era preocupação e inquietação. Não era desfrutar de Jesus, como era o que Maria estava fazendo. Não era deixar as coisas de lado e desfrutar. Então veja só, o tipo da ação da Marta é perigosíssimo, porque ele, de maneira muito simples e facilmente, ele pode se tornar obras sem fé. Veja, há duas coisas. Eu posso crer e por isso eu faço. Eu posso fazer para tentar crer. Eu posso crer
em Deus, sentar aos seus pés, receber dele, mas eu posso querer fazer coisas para agradar ele, mas não ter tempo com ele, não ter prioridade com a pessoa dele. E eu estou dizendo para vocês, eu disse no início, que isso aqui é um terreno muito escorregadio, porque ele pode levar a gente para fé sem obras, e fé sem obras é morta. Mas isso pode nos levar à fé que vem de inquietações e preocupações. E isso não é a melhor escolha. Então o que está dizendo, em outras palavras? Que quando vier preocupações e inquietações na nossa vida, a gente tem que escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte? Sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra dele. Então você senta aos pés de Jesus e ouve a sua palavra, e isso vem no seu coração, e aí então você sai para fazer as tuas ações, as tuas obras de fé. Então aí nós estamos vendo duas vertentes diferentes que estão gerando as ações que Marta e Maria faziam. A ação de Marta estava sendo gerada pela preocupação e inquietação. Então, ela estava preocupada. Então, ela queria servir a Jesus para ver se livrava das suas preocupações, suas inquietações. Ninguém se livra dessa maneira. Porque você vai fazer obras que vão ser geradas pela tua inquietação, pela tua preocupação. Mas se você se sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, sabe, a Bíblia diz, Jesus falando, minhas palavras são espírito e vida. Então são dois tipos de fé, eu quero meditar com vocês nisso. Deu para entender o texto? Então agora vamos meditar no texto. A primeira coisa que eu escrevi aqui na minha introdução é isso, a vida cristã é a manifestação de decisões da fé. A espiritualidade são manifestações das decisões da minha fé. O que motiva, o que empurra a minha fé para frente. Essa é a manifestação da minha fé. Diferentes decisões de fé produzem diferentes tipos de espiritualidade. Aqui nós temos dois tipos diferentes de espiritualidade. A espiritualidade de Marta e a espiritualidade de Maria. Estão entendendo isso? Produzem dois tipos diferentes de espiritualidade. Por exemplo, a espiritualidade de Marta e Maria. Como é que era a espiritualidade de Marta? Vamos começar com a espiritualidade dela. Veja o versículo 38, volta lá. O versículo 38 nos diz que ela era interessada em Jesus, sim. Ninguém pode dizer que ela não era uma mulher que não queria nada com Deus. Ela era interessada em Jesus, sim. Porque quando ela ouviu que Jesus estava por aí, veja lá. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Chegaram num povoado. Não conta como é que aconteceu isso, só diz, Jesus chegou no povoado em que Marta e Maria e Lázaro, o irmão delas, morava. Então Jesus chegou lá. Mas o texto diz que Marta o recebeu em sua casa. Quer dizer que Marta deve ter visto Jesus e convidou Jesus para vir na sua casa. E disse, Jesus, eu quero que o senhor fique na minha casa. Então isso é fé. Convidar para Jesus vir na sua casa. Ok? Mas você pode convidar para Jesus vir na sua casa e fazer o que depois ela ficou fazendo. Não acalmando o seu coração. Deixando a inquietação e a preocupação gerar um tipo de relacionamento com Jesus, no qual fazer as coisas foi mais importante do que estar aos pés de Jesus. Sabe como é que se chama isso? Crente carnal. É isso que a Bíblia chama de crente carnal, de cristão carnal. Anda pelas preocupações. Tem Jesus? Tem sim. Hospeda Jesus? Sim. Quer Jesus na sua casa? Sim. Tem fé? Sim. Se não tivesse, nunca ia convidar. Mas quando Jesus chega na sua casa, não bebe da água da vida, que é a palavra dele. Não tem tempo para ele. Jesus, fique sentado aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer.
Impressionante isso. Impressionante. Então, veja só, um perfil da Marta. Eu tracei aqui um perfilzinho da Marta, bem rápido. O perfil da Marta. Marta era a hospitaleira e sociável. Marta era hospitaleira e sociável, de relacionamentos, queria se relacionar. Ok? Era hospitaleira e sociável, era prática e eficiente. Jesus chegou, o que eu tenho que fazer para Jesus? Fazer comida. Jesus chegou, qual é agora a obra que eu tenho que fazer? Eu tenho que hospedar ele bem. Isso é uma coisa prática. Então Marta era assim, prática e eficiente. Foi lá trabalhar. Maria estava lá sem fazer nada. Então ela disse, manda que ela venha me ajudar. Então Marta era centrada no fazer. Agora, irmãos, aí está o problema. Existe fé sem fazer? Não, porque fé sem obras não existe. O que quer dizer morta, irmãos? Não existe. Então não existe fé sem fazer. Agora, o grande problema é esse. O fazer produz a fé? Nunca. Sabe o que é que produz a fé? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, Maria se assentou lá e ficou ouvindo a palavra de Deus. E a Marta estava inquieta. Quem é que te livra da inquietação, das muitas preocupações? É a fé na palavra. Porque quando você ouve a palavra, ela produz uma fé em você de confiar, de receber de Jesus, de levar à intimidade. Então, veja, o tipo de decisão de pessoas com o perfil da Marta dificilmente levam a pessoa à intimidade com Jesus. Não é que dificilmente levam a ter fé. Tem fé sim, mas é uma fé que falta óleo, é igual dobradiça enferrujada. Falta óleo. O óleo é a unção. E sabe de onde vem isso? Da presença de Jesus, de ficar aos pés de Jesus, de concentrar na pessoa de Jesus e não no fazer. Porque inclusive é essa concentração na pessoa de Jesus que depois vai ditar o que você vai fazer. Nós vamos ver isso mais para frente. Então olha só. Então esse é o perfil da Marta. Hospitaleira, sociável, prática, eficiente, concentrada no fazer. Marta hospedou Jesus, Marta servia a Jesus. Irmãos, eu tenho que confessar isso para vocês. Há uns 4, 5 meses atrás, eu levei uma lambada de Deus, uma chicotada, e Deus falou, eu estava no meu tempo de oração, orando, e Deus disse, sabe, você está fazendo muito por mim, mas está me deixando a minha pessoa, em segundo plano. Eu falei, mas Senhor, eu oro. Ele falou, você ora sim, pela igreja, pelos irmãos, para que tudo vá bem. Você ora sim, por saúde, pelas pessoas. Sim, você ora, você está fazendo muitas coisas. E a minha pessoa, a minha intimidade com você, o teu tempo aos meus pés, sem dizer nada, só para me ouvir falar. Hã? Da onde você pensa que vem a intimidade? Vem pelo quanto você faz para mim? E aí Deus disse para mim, pensa nos teus amigos pastores que você conhece. Quantos deles entraram no ativismo e desviaram da fé? Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu caí de joelhos e disse, Senhor, eu me arrependo desse tipo de espiritualidade que eu estou a ponto de construir na minha vida. Eu não quero, rejeito no nome de Jesus. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero gastar o meu tempo aos seus pés. Para que quando eu sair dos seus pés, eu vá fazer as coisas com sabedoria, com poder, com discernimento, escolhendo a coisa mais importante. Pondo as prioridades em dias. E Deus disse, é isso que eu quero que você faça na sua vida. Põe as suas prioridades em dia. E eu me arrependi. E confessei ao Senhor. Agora veja. Então Marta estava servindo. Capítulo 12 é o seguinte. Jesus tinha ressuscitado Lázaro no capítulo 11.
Então estavam lá as irmãs, felizes da vida, nosso irmão, que é o que sustentava a casa. Naquele tempo os homens é que sustentavam a casa. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, então já está aí. E aí, a Bíblia nos diz que Jesus chegou de novo nesse lugar. Isso aqui foi uma primeira vez, aí a segunda vez. Chegou de novo no lugar. Resolveram preparar um jantar para Jesus. Agora, presta atenção. Marta servia. Diga comigo, Marta servia. É ruim servir a Jesus? Não. Devemos servir a Jesus? Sim. Mas é o serviço de Jesus que nós fazemos para Jesus que traz a nossa intimidade com Ele. Jesus disse assim, nos últimos dias as pessoas virão para mim e vão dizer, Senhor, fizemos milagres em Teu nome. Senhor, curamos em Teu nome. E Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Oséias capítulo 6 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E só tem um jeito de conhecer o Senhor. Não é pelo que fazemos para Ele. É pelo tempo que gastamos, é pela intimidade na qual entramos com Ele. É que conhecemos a Ele. Está dando para entender isso? Então prepararam um jantar e Marta servia. O que é que ela estava fazendo lá atrás, no capítulo, lá no livro de Lucas? Servindo. O Senhor vai deixar eu servir sozinha e a Maria sentada aos teus pés? Aí Jesus disse que foram duas escolhas. A Marta tinha feito uma escolha e a Maria tinha feito a sua escolha. Marta servia. E o Lázaro não fazia nada. Estava com Jesus na mesa, desfrutando. Ressuscitou. Que maravilha. Estava ali. Vamos para frente. Versículo 2. Então, Marta servia. Diga comigo. Marta servia. Então Maria. Por que você acha que é assim? Por que você acha que tem um então? Porque está comparando as coisas. Então Maria, ela o que faz? Não está lá servindo. Ela pega um frasco de nardo puro, possivelmente era uma poupança dela. Vocês sabiam que naquele tempo, nesse tempo que nós estamos lendo a história aí, nessa cultura, naquela época, as pessoas, quando queriam guardar bens, uma das coisas que eles guardavam, que era de alto valor, eram perfumes caros. Então Maria pega um frasco de nardo puro, e sabe o que ela faz? Derrama nos pés de Jesus. Parece que Maria tinha um aficionamento por pés de Jesus, né? Como é que você está aficionado pelos pés de Jesus? Os pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Não há lugar melhor que estar aos pés de Jesus. Então ela vai nos pés de Jesus, derrama o nardo puro nos pés. Por que não derramam na cabeça? Normalmente era isso que faziam, derramavam na cabeça. Mas ela derrama nos pés. E começa a enxugar com seus cabelos. E a casa se enche de perfume. Agora veja para frente. Veja para frente. Vamos lá? Próximo versículo. Mais um de seus discípulos, Judas, o Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Diga assim, ficar aos pés de Jesus, derramar coisa pura nos seus pés, traz objeções. E gente se levanta contra. Está aí o Judas. E o Judas fez uma objeção. Qual era a objeção? Vamos lá. Por que este perfume não foi vendido? Jesus, o senhor não viu a mulher vinda com o perfume? O senhor não viu que ela ia derramar o perfume no seu pé? Por que o senhor não disse, Maria, para aí, Maria. Dá licença, Maria, me dá esse frasco aqui. Sabe o que nós vamos fazer, Maria? Nós vamos vender isso aqui e vamos dar aos pobres. Então por que não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, era muita grana, gente. Era muita grana, 300 denários era muita grana. Aí veja agora, a opinião de Jesus. Vamos para frente? Ele não falou por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela caixa. E costumava tirar o que nela era colocado. Quando ele viu assim, que desperdício, podia tirar lá um tanto e tal, ninguém ia perceber porque é muito dinheiro. Vamos para frente.
Mas veja o que Jesus disse para ele. Jesus nem considerou ele ser ladrão. Esse não era nem o ponto. Mas o ponto era esse. Deixa-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Essa tradução não está muito boa. A minha tradução diz assim: ela está me ungindo para o dia do meu sepultamento. Gente, quando você está aos pés de Jesus e você se levanta para fazer alguma coisa para Jesus, vai fazer coisas que vão permanecer para a vida eterna. Já pensou ela ungindo Jesus, preparando Jesus para o seu sepultamento? Ele falou: olha, a quem fica aos pés de Jesus, quem faz essa decisão de fé, de ficar aos pés de Jesus, quando vai fazer a sua ação de fé, é diferente. Veja a ação de fé de Marta. Deram-lhe uma ceia. Marta servia. Maria derramava perfume no pé de Jesus, preparava Jesus para o plano eterno que o Pai tinha para ele, morrer e ressuscitar. Eu disse para vocês no início que eu ia andar por um terreno muito escorregadio, porque você tem que prestar muita atenção. Muita gente usa como desculpa, quando ouve uma palavra como essa, para ter fé sem obras. E fica lá adorando, e aí Jesus manda fazer alguma coisa, não tem iniciativa. Aí é fé sem obras. Mas tem muita gente que quer fazer coisas e coisas para Jesus, e está fazendo, esperando com isso se tornar. Faz para ser. O plano de Deus é que você seja e aí faça. Que você fique aos pés de Jesus e se levante. E quando você se levantar, o resultado vai ser que as tuas opções vão ser como a de Maria. Vão ser até proféticas. O que você vai fazer, o resultado que você vai fazer são coisas eternas. Entenderam isso? Então, vamos para frente. E como é que é a espiritualidade de Maria? A espiritualidade de Maria é a seguinte: Maria, a que faz da pessoa de Jesus o centro da sua vida. Ele tem o primeiro lugar. O primeiro lugar não é fazer comida para ele. O primeiro lugar não é servir as coisas. Agora eu quero fazer, não me entenda mal, por favor. Porque se você entender mal isso, é o diabo que está deturpando a palavra de Deus. É importante servir? Claro. É importante fazer? Claro, fé sem obras é morta. Porém, o que estimula a tua fé? O que põe em ação a tua fé? É estar aos pés de Jesus. Quando você tem que fazer escolhas do que você vai fazer para Jesus, quais são as tuas escolhas? É fazer comida? É alimentar o corpo, que daqui a pouco ia morrer? Quais são as decisões? Então, você tem que entender bem que se você decidir ficar aos pés de Jesus, você não vai conseguir ficar aos pés de Jesus sem se levantar. Não existe como, porque aí você fica com uma fé sem obras. Mas se você ficar primeiramente aos pés de Jesus e fizer de Jesus o centro da sua vida, a hora que você se levantar, o que você vai fazer tem efeito eterno. Talvez você nunca entendeu por que as coisas que você está fazendo não produzem um efeito permanente, eterno. Talvez seja por isso. Por causa do tipo de fé que você está possuindo. Então, o tipo de Maria, ela fica aos seus pés. Maria ficava aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. Se você for ler na Bíblia, que diz que uma coisa só basta, Jesus falou aí. E Maria escolheu. Por que Jesus disse que uma só coisa basta? Porque ela estava ali para ouvir a palavra de Deus. E, irmãos, tudo que você precisa na sua vida, você não precisa mais nada do que isso, é a palavra de Deus na sua vida. Para que quando você sair para fazer uma ação, você faça baseado na palavra. Agora, como vai fazer ação baseado na palavra? Se não tem a palavra. Se for fazer ações baseadas nas nossas prioridades, nós vamos ser igual Marta. Vamos ser cristãos? Vamos ser cristãos. Se a gente morrer, vai para o céu? Vai para o céu. Mas não desfrutou do melhor de Deus nessa terra. Ficou na correria, no fazer, a mente agitada, pá. Vocês sabiam que eu era assim?
ainda sou um pouco, e esse pouco que eu sou é o meu problema. Essa é a verdade. Essa é a minha grande luta. Sabe? Porque quando eu me levantar, a coisa saia. Uma coisa é eu me levantar e fazer as coisas que eu posso fazer. Eu não preciso de Deus para fazer isso. Mas uma coisa é eu me levantar e fazer as coisas que só Deus pode fazer. E Deus fazer através de mim. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então ela ficava aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. Maria ficava sentada. Só vai a Jesus quando chamada. Aí vamos para Lucas 11, 28. Aí Lázaro, seu irmão, essa é uma outra história dos dois tipos de fé aí. Lázaro, o irmão, estava muito doente. Mandaram um recado para Jesus. Jesus enrolou lá e não veio, porque queria que o Lázaro morresse para ressuscitar. Aí quando ele chega, Marta ouve falar que Jesus tinha chegado. Estamos aonde? Mateus 11, João 11, desculpe. João 11, 28. João capítulo 11, versículo 28. Então eles ouvem falar que Jesus tinha vindo. Sabe o que aconteceu? Veja aí, ó. Foi para casa, vai para trás um pouquinho. Vai mais 3 para trás. Por favor, 3 versículos para trás. Aí. Mais um para trás. Mais um para trás. Desculpe. Vai voltando para trás. Eu quero pegar a linha de pensamento para vocês. Ela está na minha cabeça, mas eu quero que vocês leiam. Para ninguém ficar pensando que a ideia é minha. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, o que fez? Ela é a líder, ela é a relacional. Foi encontrar Jesus. Ok? Soube que Jesus saiu ao seu encontro. Mas a Maria fica lá sentada em casa. Estava chorando a morte do seu irmão. Ficou sentada em casa. Ela também ouviu. Porque senão não teria dito que ela ficou sentada e que a outra foi. Entenderam? Então aí chega Marta. Vamos para frente, um versículo para frente. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus. Veja, o tipo de espiritualidade de Marta é aquela que quer dizer coisas para Jesus. O tipo de espiritualidade de Maria é aquela que quer que Jesus diga coisas para ela. Entenderam isso? Muito obrigado, irmão. Você vai receber galardão do pregador. É o que diz na Bíblia. Eu vou repetir isso. Marta é o tipo das pessoas que quer dizer coisas para Jesus. Maria é o tipo de pessoa que quer ouvir Jesus dizendo coisas para ela. Certo? Então ela foi e disse, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí veja para frente. E mesmo agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. O que ela está dizendo? Olha que fé! Ninguém pode dizer que Marta não tinha fé. O problema era que tipo de fé que ela tinha. Então, mesmo agora que sei que tudo que pedires a Deus, então esse é o tipo de Marta. É a pessoa que quer dizer para Jesus, que quer dizer o que sabe de Jesus. Entretanto, não senta aos pés para receber do que Jesus tem para dar. Estão entendendo a diferença? Já tinha um plano. Assim somos nós. Desculpa, mas assim sou eu. Eu sei bem o que eu quero que Jesus faça. Eu me identifico, esse é o meu problema. É a Marta na minha vida. E mesmo assim sei que o que pedir Deus te conceda. Ele está indo tentando pedir para Jesus fazer alguma coisa. Vamos para frente. Respondeu Jesus, teu irmão há de ressurgir. Esse é o teu problema? Tá bom, ele vai ressuscitar. Ok? Vai lá. Disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. Esse é o tipo do crente intelectual. Sabe todas as coisas. Eu sei que vai ressuscitar. Está tudo aqui em cima, só não desceu para cá. Porque quando desce para o coração, quando desce no espírito, vai ficar aos pés de Jesus. Vai ficar perto. Ele vai ressuscitar no último dia. Vai lá. A Marta é aquela que gosta de declarações teológicas. Fala comigo, Senhor, eu gosto.
Mas tudo que a gente precisa, segundo Jesus, ela escolheu uma só coisa. E isso é tudo que precisa. É ficar aos pés de Jesus. Não é tanto o entendimento na cabeça. Isso fica lá. Mas o entendimento aqui é dentro. Quando tem que fazer alguma coisa, derrama aos pés de Jesus a mirra preciosa. Entenderam? Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? A pergunta de Jesus. Vamos ver se a menina era crente. Respondeu Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia, o Deus vivo que havia de vir ao mundo. Diz a minha tradução: Filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. Ela sabia, ela tinha fé. Ela está expressando a fé dela. Mas eu posso ter uma fé completa de entendimento, todo entendimento. Faltar o óleo para a engrenagem. Eu conheço teólogos tremendos. Eu conheço gente que sabe de Bíblia, que sabe explicar as coisas profundas, mas falta óleo. Minha pergunta para você: tua fé está te trazendo óleo? Ou te está trazendo conhecimento? Está te trazendo serviço para Jesus? O que é que a tua fé está te trazendo? Vamos para frente. Aí ela diz: eu creio isso. E ela falou: vai para Maria. Vai lá e volta para casa. Retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã. Foi chamar Maria. Maria estava bem sentimental. A Marta não era tão sentimental. Era mais aqui, ó, na cabeça. Então, morreu nosso irmão, já passou. Vamos aqui cuidar dos visitantes, dos que vieram aqui para nos... Jesus veio, vou falar com ele, vamos bater um papo com ele. Daí ela volta e diz: Maria, o mestre está aí e te chama. Aí quando Maria ouve que o mestre estava lá e chamava ela ouviu que ela era chamada. Chamada. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. E o que acontece? Pois ainda Jesus não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar em que Marta o encontrara. Próximo versículo. Então, os judeus que estavam com Maria na casa e a consolavam, vendo levantar e sair apressadamente, seguiram pensando que ia no sepulcro chorar. Havendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo, o que é que ela faz? Você leu esse negócio da Marta? Marta fez isso? Lançou-se aos seus pés? Não. Lançou-se aos seus pés. E tem uma palavra: ai, Senhor, se estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí eu quero que você preste atenção numa coisa. Esta palavra foi exatamente a palavra que Marta deu. Ou não foi? Não precisamos voltar lá para trás, ainda está fresco na tua cabeça, né? Ela disse exatamente. Só que uma disse essa palavra de pé. A outra disse aos pés de Jesus. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Lançou-se aos seus pés. E só fala depois de se lançar aos seus pés. Então ela diz: ai, Senhor. E falou como se estivesse falando com o pé dele. Se eu estivesse aqui, esses pés podiam ter andado mais depressa. Se estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas estava aos seus pés. Agora veja uma coisa, vai para frente. Jesus, quando a viu chorar, pergunta: Marta chorou? Marta? Não. Marta conversou. Se você quiser rever, dá uma voltadinha para trás. Marta conversou: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido. Mas ainda sei que tudo que o Senhor pede, sim, Ele vai ressuscitar. Eu sei que vai ressuscitar no último dia, blá, 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 blá. Nem um pingo. Não havia quebrantamento. Quebrantamento só vem na tua vida quando você está aos pés de Jesus. Se você não é uma pessoa acostumada a ficar aos pés de Jesus, esquece que não vai ter quebrantamento. Entenderam? Nossa, nunca tinha entendido isso. Não sei como. Não, eu sei. Muito ocupado, fazendo muitas coisas. Pouco tempo aos pés.
Então, quando a viu chorar, e choraram também os judeus que vinham, comoveu-se em espírito. Quem chora aos pés de Jesus, comove Jesus na cabeça, na teologia, na explicação de como vai ser as coisas, no espírito. Comoveu-se em espírito. E aí veja que não é o Espírito Santo, é o espírito humano de Jesus. Você quer comover Jesus? Fica aos seus pés. Fala com ele aos seus pés. Pode falar, não é que você tem que ficar calado. Vai ter outro efeito de que falar da sua intelectualidade, de falar da sua mente, uma fé mental, do conhecimento. E perturbou-se. Quer perturbar Jesus? Tenha esse tipo de fé. Tenha esse tipo de relacionamento que comove ele. Volta para trás um pouquinho, por favor. Volta para trás um pouquinho. Aí. E perturbou-se. Ele se comoveu em espírito e se perturbou. Gente, e quando alguém consegue comover Jesus e perturbar Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa. Não tem jeito. Mas enquanto alguém diz, eu sei que o Senhor, eu tenho crido isso, eu sei que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo e tal. Jesus fez alguma coisa? Nada. Então você não acha que tem alguma coisa por trás dessa história? Por que Jesus não fez nada lá e aqui Jesus faz? Porque quer ensinar uma lição. A lição do tipo de vida espiritual, do tipo de fé que eu e você temos que ter. Do tipo de fé que leva a nossa espiritualidade a um outro nível. Leva a nossa espiritualidade a um nível que vai comover Jesus, vai perturbar Jesus. E sabe quando isso acontece? Você põe em ação a autoridade de Jesus. Gente, Jesus ressuscitou e disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E fica o Joãozinho aqui, pensando, mas se todo o poder foi dado, por que então... É só eu, né? Vocês não, né? Mas eu fico assim, então você tem todo o poder, porque falta estar aos seus pés, falta o tipo de espiritualidade que vem aqui, que é capaz de comover o Espírito do Senhor, que é capaz de perturbar o Senhor. Entendeu? Então ele se perturba. E aí sabe o que ele faz? Ele perguntou, onde puseste? Marta ouviu essa pergunta? Não. Se você é daquele que tem espiritualidade aos pés de Jesus, recebendo dele primeiro, ele é o centro da tua vida. O fazer não é o centro da tua vida. Mas quando você levanta dos pés de Jesus, você se levanta para ir tomar posse de uma ressurreição. Tem duas maneiras de sair da presença de Jesus. Uma é a da Marta. Marta saiu da presença de Jesus e foi fazer o quê? Cuidar dos convidados e dizer para Maria, deixar de ser chorona e ir falar com Jesus. Mas quando Maria fala com Jesus, Jesus se levanta para ir com ela, para executar uma ressurreição. Por que vocês acham que toda a declaração de fé de Marta, que talvez a Maria nem saberia dizer do jeito que Marta disse, tão profundo, por que você acha que aquela declaração da Marta não comoveu e Jesus disse, chama todo mundo aí, vamos ressuscitar. Gente, às vezes eu fico pensando que, o que me demorou muito tempo para entender, às vezes eu fico pensando assim, mas será que estão entendendo? Se você não entender no teu espírito, na mente, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção nisso. A Bíblia diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. São, quantos mandamentos nós temos? 10. Os 4 primeiros mandamentos, eu não sei se você sabe disso, eles explicam para você como você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos explicam como você tem que amar o próximo a si mesmo. Quer aprender como é que você ama a Deus? E sabe o que é o primeiro mandamento de como amar a Deus sobre todas as coisas diz? Que você tem que amar a pessoa dele.
Depois você ama o seu culto. Primeiro a pessoa dele. Depois ama o culto. Só ler os mandamentos lá. E entender o que está lendo. Então ele pergunta. Qual pergunta que Jesus fez para Marta? Fez uma pergunta: você crê? Eu disse: eu creio. E não aconteceu nada. Mas para ela, ele faz outro tipo de pergunta: aonde puseram? Que indica que uma decisão foi liberada. Que indica que uma ação está sendo tomada. Que indica que uma decisão foi feita. Onde pusesses? Responderam: vem e vê, Senhor. Vai para frente. E Jesus chorou. Quantas vezes no teu relacionamento com Jesus ele chora? Marta não era soberba, não está dizendo isso dela. Ela só era agitada. De um lado para o outro. Bum, 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 bum. A fé dela era mais mental. Bum, 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 bum. Não tinha quebrantamento. Óleo não fluía para dentro dela. A vida de Jesus para dentro dela. Vinha o conhecimento, que tem que ter, mas conhecimento sem presença. Conhecimento sem os pés. Entenderam? Então Jesus chorou. Agora eu quero terminar com uma coisa que Jesus disse. A Marta vem para ele e diz assim: Senhor, o senhor não se importa? Quer dizer, já começou julgando Jesus. Pô, Senhor, pensa um pouquinho, presta atenção. Eu estou trabalhando sozinha, o senhor não se importa? É essa palavra que está lá, não? Vai lá para Lucas, capítulo 10. Capítulo 10. Vai lá, Lucas 10. 40 e tanto, 42. Então ela diz: Senhor, você não se importa que eu fique servindo sozinha? Diga para Maria e servir. Aí Jesus desencadeia uma série de coisas. Ele diz: Marta, Marta. Ele faz uma avaliação. Nós não devemos fazer essa avaliação. Meu irmão, eu não estou aqui avaliando você hoje. Eu estou me avaliando. Pega isso para você, se você quer. Eu estou avaliando a minha vida. Mas Jesus pode fazer a avaliação. Marta, porém, andava preocupada com muitos serviços. Disse: Senhor, não se dá que a minha irmã tenha deixado de servir sozinha? Diz que venha e me ajude. Próximo versículo. Respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Da onde saiu aquela ideia dela? Da ansiedade, da perturbação. Respondeu Jesus: vamos lá para frente. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. A palavra de Deus e ficar aos pés dele. E Maria escolheu a boa parte. Que boa parte é essa? É isso que eu quero falar agora com vocês. Escolher a boa parte, que é ficar aos pés de Jesus. Ok? Veja o que diz Lucas 4:4, é a tentação de Jesus. Jesus foi para o deserto, o Espírito Santo levou ele para ser tentado, e aí ele ficou com fome, a barriga roncou, o diabo ouviu e disse: é agora que eu pego ele. Porque a palavra era: fica aqui até que eu te dê de comer. Até que os anjos venham e te tragam comida. Para isso que o Espírito Santo levou. E aí ele ouviu a barriga roncar. E aí, sabe, o diabo disse assim: Ih, mas o senhor não é Jesus? Não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, manda que esses pães se transformem, essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus vira para ele e diz: vamos para trás, por favor, nós estamos no versículo errado. E ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o teu pão que está fazendo você viver não é a coisa mais importante. Preparar comida, aquela coisa toda não é mais importante. Mas, vamos para frente. Não só de pão viverá o homem. Próximo versículo. Não, tem mais um aí atrás, né? Porque não terminou o versículo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Sabe como é que você vive? Da palavra que procede da boca de Deus. Talvez esteja em outra tradução. Talvez esteja lá em Marcos. Eu sei que está em Mateus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não precisa de outra coisa para a tua vida. Precisa da palavra que saia da boca de Deus. O problema é, como é que eu pego essa palavra? Só tem um jeito. Aos pés de Jesus. Ok? Então, nem só de pão vive o homem. João 6, 36, 63, por favor. João capítulo 6, versículo 63. Encontraram aí? O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. Então, alimentar a carne é coisa secundária. Alimentar o Espírito é a primeira coisa. Mateus 4:4. Produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Sabe por que Maria se ficou cheia do Espírito Santo, enquanto Marta não conseguiu ficar? Porque as palavras que ela tinha recebido da boca de Jesus são Espírito e vida. Entendeu? São Espírito e vida. A Bíblia diz, Mateus 6, 25 a 33, aquele texto que Jesus fala das aves que não plantam. Jesus diz uma coisa muito interessante nesse texto. Interessantíssimo. Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Lá no versículo 33. Buscai em primeiro lugar as coisas de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aonde que está a tua busca? Deus é o primeiro? Como é que está essa busca? E vamos andar para o fim aqui, né? Porque já fomos bem longe. Amar a pessoa de Jesus acima de todas as coisas. Mateus 7, 23 diz assim, servir, eu já disse esse texto, muita gente vai vir no fim dos tempos e vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, nós fizemos, volta um para trás, volta um versículo para trás. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos, não é um, muitos milagres. Aí o que ele diz? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Marta não estava praticando o mal, estava fazendo a verdade. Mas era um tipo de fé que não levava ela no melhor de Deus para a vida dela. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você nessa manhã. Aonde está levando o tipo de fé que você possui? No melhor de Deus para você? Ou está levando você à agitação, não consegue resolver o problema do seu coração, da agitação? Aparentemente, Maria sabia que as palavras de Jesus eram as necessidades mais importantes da sua vida. Você sabe disso? Que as palavras de Jesus é a necessidade mais importante da tua vida? Eu não sei se você sabe, mas você precisa saber. Jesus reconheceu isso quando lembrou a Marta que a sua vida estava ocupada com muitas necessidades secundárias. Mas a sua maior necessidade era aquela que Maria tinha escolhido, as palavras de vida eterna. Essa era a maior necessidade. Isso ia acalmar o coração da Marta. Isso ia trazer quebrantamento para o coração de Marta. Isso ia ajudar a Marta a melhorar suas prioridades, do que fazer e o que não fazer. Então hoje nós falamos sobre os dois tipos de fé, que levam a dois tipos de espiritualidade. Ok? Então, estamos falando do que é central na nossa fé. A pessoa de Jesus tem que ser o centro da nossa fé. Quando Deus queria fazer alguma coisa por você e por mim, Ele deu a pessoa de Jesus. Foi uma pessoa que Ele deu. Não foi um conceito, não foram regras que Ele deu para você. Ele te deu a pessoa de Jesus, do Filho dele.
porque é tudo o que nós necessitamos.